Nós vamos ministrar nessa manhã uma palavra que fala de família, fala de vida com Deus, fala de pecado e então fala da nossa vida, fala da vida real e fala das famílias e que coisas como desta família acontecem nas melhores famílias que já pisaram aqui na terra. E eu quero começar contando uma história, amém? Posso começar contando uma história? Do tipo, era uma vez? Então, era uma vez um homem que era justo e íntegro, cujo nome em hebraico literalmente significa consolo. Tinha uma esposa, 3 filhos e 3 noras, um homem de família. Alguns dizem que ele viveu na chamada Mesopotâmia ou Caldeia. Alguns dizem que esse lugar era perto do Jardim do Éden, porém não sabemos de fato. O que sabemos é que esse homem era a 9ª descendência de Adão. Ele era bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus e foi trasladado. E ele era neto do homem mais longevo que pisou na terra, Matusalém. E que seu pai, chamado Lameque, lhe deu o nome dizendo, abre aspas, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Fecha aspas, e esse texto está registrado em Gênesis 5:29. Não é um conto, não é uma fábula, acredite, este nome ou este homem é Noé. Amém? Quem já ouviu falar de Noé? Este homem é Noé. Noé é um homem justo, foi um homem justo e íntegro, e ele andou com Deus. Noé, por ter andado com Deus, ele também foi transferido para a galeria da fé que está registrada em Hebreus 11. E nós vamos falar um pouquinho da história dele, não somente da história de Noé, mas da história da sua família e dos acontecimentos que vieram no curso da história. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 9. Amém? Então diz assim, Gênesis 6, 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará, o seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca,
2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém. Pai, esta é a sua palavra, nós a lançamos agora, na certeza que ela é poderosa para trazer convencimento ao nosso coração, daquilo que é a sua vontade, e a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Desejamos esse alimento, desejamos essa palavra. Pai, usa, Deus, o teu servo como instrumento para ministrar com sabedoria, com diligência e unção esta palavra. Que cada um de nós saiamos totalmente transformados e empoderados na palavra. Em nome de Jesus nós oramos, diga amém. Diga glória a Deus. É interessante, porque esse Noé, ele estava vivendo com a sua família em meio a uma geração corrompida. Então nós vamos falar nessa manhã sobre 3 aspectos, para sermos didáticos e diligentes nessa manhã também. Nós vamos falar da vida de Noé e sua família nas 3 perspectivas. Noé e sua família diante de uma geração corrompida, uma família graciosa, que era a família de Noé, e uma vinha. Nós vamos falar sobre esses 3 aspectos, amém? Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Nesse texto que nós lemos, como eu falei há pouco, a Bíblia registra que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, embora Noé estivesse ali no meio de uma geração corrompida, ele estava neste meio, ou seja, era o meio em que Noé vivia e sua família, e o mundo daquela época tinha se aprofundado, tinha se afundado na perversidade, e qualquer semelhança à nossa geração é mera coincidência. O mundo daquela época, sabe, a maldade era tanta, era tão grande e contínua, que Deus, ele fala, eu vou acabar com esta terra. Deus, então, ele se arrepende de ter feito o homem na terra, e isso pesou o coração, que está escrito em Gênesis 6:6. E esse texto nos intriga muito, porque fala assim, mas como assim Deus se arrependeu? A Bíblia não diz, pastor, lá em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? Como assim Deus se arrependeu de ter feito a terra? Quem já se ficou intrigado com isso? Amém. Quem não ficou, glória a Deus. Ou não está lendo a Bíblia, ou está muito, assim, sabe, estudioso da Bíblia e já descobriu o mistério. Eu já fiquei muito intrigado com isso. Até que, estudando e escavando, percebi que o texto de Gênesis 6:6, quando diz se arrependeu, é uma forma que a teologia chama de, escute bem o nome, é bem esquisito, antropomórfica. O que é isso, pastor? O que é esse instituto da teologia para usar essa linguagem antropomórfica? É atribuir à divindade uma característica humana. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem que mente? Quem que se arrepende? O homem. Então, o escritor, ele, para dar entendimento ao leitor, ele usou uma linguagem antropomórfica. Ele atribui à divindade uma característica humana, para dar entendimento. Mas, na verdade, Deus, ele não se arrependeu. O texto também, quando fala arrependimento, o mais correto é lamentou-se. E faz toda a diferença, é ou não é?
Deus se lamenta do caminho que o homem tomou. Amém? Vamos fazer uma alegoria aqui. Voltei de férias. Ai, gente, eu amo essa igreja. Tudo estava perfeito, menos não estar com vocês. Vem cá, Sérgio. Você acha que não é proselitismo, não é verdade? Eu não consigo ficar mais, não consigo. O Sérgio é Deus e eu sou o homem. E nós vamos andar lado a lado, e é assim que Deus quer, não é? Lado a lado, numa linha reta, no mesmo sentido e direção. E essas linhas, elas têm que ser paralelas, é ou não é? Porque se elas não forem paralelas, em algum momento elas vão se afastar. Ó. E nós não combinamos nada, hein? Assim que é bom, né, Sérgio? Então vamos caminhar. Assim que o homem caminhava com Deus. Aí o capítulo 6 de Gênesis chega. E o que acontece? Toda a corrupção do gênero humano chega. A maldade. O que acontece? Então o homem que caminhava com Deus, ele estava caminhando com Deus. Aí ele faz assim, ó. Ele muda o curso, vamos colocar 1 grau só à direita. Parece ser pouco, né? Não, não dá nada não. Sabe aquele não dá? Vou tomar só um golinho. Querido, não toma um golinho não, que ninguém se embriaga com um tonel lá da Ipioca, que está lá no Ceará. Cadê o irmão? Né? Fui lá na Maranguape, tem um tonel da Ipioca lá. Ninguém se embriaga mergulhando. Vou mergulhar aqui no tonel, não. É com um. E tem um ditado japonês que diz assim: primeiro o homem toma um trago, depois o trago toma um trago, e depois o trago toma o homem. Quer que eu repita? Primeiro o homem toma um trago, só não dá nada não, toma o trago. Depois o trago toma um trago, e depois o trago toma o homem. 1 grau, não dá nada não, só um trago. 1 grau, lá no final, vai andando, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Pode andando reto, viu? Deus não muda. Não... O homem que... Aqui, ó. 1 grau. No final dessa história, ele está muito longe. É ou não é, gente? Não dá nada não, 1 grau. O que é isso? O arrepender-se de Deus é lamentar-se. Por quê? Porque encaminhando junto, o homem escolheu a maldade, a corrupção e foi distanciando. E Deus, ele se arrepende, ele se lamenta do caminho que o homem tomou. Por quê? Porque Deus pode tomar o caminho do homem? Jamais. Ele não pode mentir, não pode se arrepender, não pode pecar, não pode nada disso. Ele se lamenta. Mas como Deus é Deus, ele tem um plano de redenção e resgate em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Deus, porque você mandou Jesus para me Obrigado. Senão você viu onde eu ia parar, né? Obrigado, meu querido. Amém? Quem entendeu? Amém? Ficou dúvida com relação a Deus se arrependeu? Ele se lamentou. Linguagem antropomórfica. Atribuir à divindade uma característica humana, para dar mais entendimento. A interpretação seria essa: o Senhor se lamentou do caminho que o homem tomou. Como Deus é santo e não pode coadunar com o pecado, muito menos seguir o homem neste caminho, então ele decidiu amar o homem com amor eterno e atraí-lo com a sua benignidade. Amém? É isso que ele fez. Ele não podia seguir o homem, não podia coadunar, mas ele amou. E tudo que o amor toca, enriquece. Tudo que ele produz, permanece. Se o amor não resolve, mas o amor resolveu. Amém? Nós estamos aqui, nós somos a prova do amor de Deus. Que nós quisemos sair, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe de volta. Amém? Esse era o contexto. Essa era a história. E é interessante porque nós estamos no chamado carnaval. E o povo estava no carnaval naquela época também. Como assim, pastor? Porque no carnaval as pessoas não pensam no amanhã.
E por isso que quando nós lemos as Escrituras, e sobretudo Hebreus, aí a gente vai ver que a Bíblia diz o quê? Que Noé foi o pregoeiro da justiça, porque ele deu um testemunho para aquela geração que havia uma arca. Entre na arca, você será salvo. E nós somos os pregoeiros da justiça do século 21. Entre em Jesus e você será salvo. Por quê? Porque vai vir um dilúvio. A terra não será mais extinta por água, mas o dilúvio, agora no sentido figurado, é o fim dos tempos. Ou seja, nós somos os pregoeiros da justiça do século 21. Mas nós temos que dar o testemunho que Noé deu também, de ser um homem justo e íntegro. E a integridade e justiça de Noé não vinha por seus atributos naturais, senão que ele creu em Deus, como Abraão também, que depois viria, né, em gerações futuras. Ele creu. Como assim ele creu? A Bíblia diz literalmente, porque ele obedeceu. E quem obedece, a obediência é um sinal seguro daquele que creu. Quando você crê, você obedece. Quando você coloca em xeque, você não obedece. Então, ele fez, nós lemos aqui no final da leitura que fizemos, tudo quanto Deus prescreveu, ele fez. Ele não fez nem para mais nem para menos, ele fez exatamente o que Deus disse. E por isso nós vemos que era um homem íntegro e justo, porque ele foi justificado também como depois do seu filho, né, lá na frente, em outras gerações, Abraão, pela fé. Amém? Mas voltando aqui a essa geração, então ela era corrompida. E aí, uma geração como esta, como aquela, é como esta. As pessoas comem e bebem, casam e se dão em casamento. O que é isso? É ruim casar? Não. É pecado casar? Não. Se dar em casa? Não. Mas isso está falando de coisas da vida, coisas naturais. As pessoas estão pensando só nas coisas naturais da vida, estão comendo e bebendo, estão casando e dando-se em casamento, e de repente, vem as águas. Então é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Pergunta se alguém lá na Marquês de Sapucaí está pensando se vai ter um dia do juízo final. Ninguém está pensando nisso. Pergunta se lá no Pelourinho, lá em Salvador, alguém está preocupado que Jesus está voltando. Eu espero que através da oração da igreja, os pródigos, lá no meio no olho do furacão, porque infelizmente tem pródigo lá comendo essa não tem nem adjetivo para falar disso, né, gente? Eu vou até me furtar aqui, porque posso ser censurado aqui pela palavra que eu vou usar. Então, essa era a geração, não era diferente. Por quê? Porque ninguém entrou na arca, senão a família de Noé. Aos olhos de Deus, só havia Noé como justo, e ele, então, com a sua família entrou, ninguém mais. Mas isso não mostra um Deus implacável, mostra um Deus justo, mas um Deus amoroso, porque se Deus de fato quisesse exterminar, ele teria poupado Noé? Não, ele teria passado a régua e acabou. Mas quando ele poupa Noé e a família, isso fala da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do desejo de Deus de permanecer no seu propósito eterno, que é ter uma família cujos filhos se pareçam com o primogênito, a saber, Jesus Cristo. Isso é amor, porque se não fosse Deus ter poupado essa única família, nós não estaríamos aqui. Você consegue entender isso? Ele é o pai, é o segundo pai da raça humana. Se Adão foi o primeiro pai da raça humana, Noé é o segundo pai da raça humana. Deus poupou essa família. Então, Noé, no contexto de uma geração corrompida. Noé, uma família graciosa. Diga, uma família graciosa. Diga, uma família graciosa. Quantos têm uma família graciosa? Amém. Família graciosa é família que é destinatária da graça de Deus. Não é uma família perfeita, uma família graciosa, destinatária da graça de Deus. A maioria das pessoas sabem que Noé, inclusive pessoas lá de fora, sabem que Noé construiu uma arca. Provavelmente não sabem, porém, que Noé construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus.
Então Noé, não apenas ele edificou, ele construiu, ele projetou aquela engenharia, e eu fico assim pensando, depois de ter viajado num navio de 130 metros de comprimento, como eu vi aqui, né, estava 130 metros também, né? Eu falei, Noé construiu isso sem a tecnologia de hoje, como que ele conseguiu isso? É incrível. E Noé não construiu simplesmente uma arca, ele edificou uma família para Deus, ele construiu um caráter piedoso, como eu falei, não era atributo natural, mas era um homem que estava disposto a obedecer a Deus, como nós cantamos, eu e minha família serviremos ao Senhor, custe o que custar, seja como for, né, como que é? Venha o que vier, custe o que custar, é isso aí, gente. Quem mandou não ser do Ministério de Louvor, né? Falei novamente. Tá dando dízimo aí também. Haja o que houver e a que preço for. Então, haja o que houver, a que preço for, Noé construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus. Você pode dizer amém? Quantos Noés nós temos aqui nesta noite, nesta manhã? Você tem que ser esse Noé. Haja o que houver e a que preço for, você vai construir esse caráter piedoso diante do Senhor e uma família temente a Deus. Tudo isso porque Noé achou graça. O verso 8, volte aqui no verso 8. Gênesis 6, 8. O que está escrito em Gênesis 6, 8? Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em outra versão, encontrou graça. Diga graça. Então, tudo isso porque Noé achou graça diante do Senhor, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ele era justo e íntegro, porque através da sua fé, ele recebeu o favor de Deus, a graça. Por isso ele andou com Deus, porque para andar com Deus precisa crer que Deus existe, e passa a ser galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o amam, que o buscam. Então, querido, preste atenção, não tem como andar com Deus senão por fé. As pessoas querem, andar com Deus, mas vivendo uma vida natural, uma vida assim, sem sal, sem sabor, humanizando, e nós estamos numa geração humanista, tudo é relativo e tudo é diante de lógica, uma geração hedonista, que só busca o seu prazer, só busca o seu contentamento, e de fato a que preço for, mas esquecem dos princípios da palavra, ou os princípios de Deus. Então você e eu precisamos entender que para andarmos com Deus, e termos essa família graciosa também, nós precisamos crer que Deus existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Querido, olha só esse texto. Você, para receber uma graça, o favor de Deus, você precisa crer que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Quantos aqui creem que Deus existe? Agora você precisa crer que não apenas Deus existe, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Noé, Ele existe, mas Ele também é o que? Galardoador. O que é isso? É presenteador. Porque tem pessoas que se relacionam com um Deus implacável, que não está pronto a abençoar, que não está pronto a dar dádiva, ou que se veem, tão indignos, que falam assim, eu não fiz por merecer, mas talvez nessa hora que você não fez por merecer e você recebeu, é a maior expressão da graça de Deus, do favor de Deus. Então nós precisamos nos mover por fé, acreditando que Ele é Deus e Ele é galardoador, e isso é que vai fazer nós andarmos no trilho com Ele, juntinho com Ele, a hora que nós destoamos da linha de Deus, é quando nós queremos usar da chamada justiça própria, e não da justiça que procede da fé, quando nós deixamos de acreditar que de quem Deus é, e o que Ele faz, e começamos a olhar exatamente para as nossas capacidades, os nossos jeitos, o nosso jeito de ser, de fazer. Então nós precisamos entender que Ele é Deus, e nós cremos que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? Glória a Deus. Então, para andar com Deus, primeiramente o homem precisa crer que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele existe,
E ninguém anda com pessoas desagradáveis, ou seja, nós precisamos agradar o Senhor para andarmos com Ele, e o único jeito de agradarmos o Senhor é andarmos por fé. Em segundo, nós precisamos adorá-lo. Nós falamos aqui no início dessa reunião, adorarmos como? Aquela adoração meia boca, nos entregando pela metade? Não, sabe, Deus não se entregou pela metade, Deus não deu, sabe, parte do que Ele tem, Deus deu tudo o que Ele tinha, que era o próprio Jesus, seu Filho amado. Nós também devemos nos entregar totalmente. Deus não pode ter apenas as minhas mãos, Deus não pode ter apenas os meus pés, Deus tem que me ter por completo. Por isso fala que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, verdadeiramente nos entregarmos totalmente a Ele. Amém, Jesus? E por isso, nós vamos sempre responder como Noé à graça divina. Uma família debaixo da graça, uma família graciosa, ela sempre vai responder ao favor de Deus. Não é o mérito, mas é a graça. A graça vem e nós respondemos a graça. O favor vem e nós respondemos o favor. Sabe, muitas pessoas estão tentando fazer do seu jeito, da sua forma, tentando os atalhos, tentando, sabe, a sua força, o seu conhecimento, a sua justiça própria, e não avançam exatamente porque não estão aprendendo a viver por fé. Mas quando eu e você aprendemos a viver por fé, cremos em Deus, que Ele existe, quem Ele é, e cremos que Ele é galardoador daqueles que o buscam, então nós respondemos a essa graça, e como Noé, nós estaremos dispostos a aparelharmos o que for, para edificarmos uma família abençoada. O que for, você vai fazer, porque você está com Deus, Deus está te inspirando, e a obediência completa vai fazer com que você edifique essa família abençoada. Amém, Jesus? Quantos aqui tem ainda um desafio na sua família a ser vencido? Você pode levantar a mão? Eu tenho também, não é? Então, deixa eu te falar algo. Continue andando por fé. Não se esqueça de quem Deus é. Não se esqueça do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, de Israel. Não se esqueça desse Deus que chamou Noé também em meio a uma geração corrompida. Talvez você diga, mas está difícil viver nesse mundo. Para Noé não estava diferente. Eu e você temos agora um mandato da parte de Deus de permanecermos debaixo da graça de Deus. Eu e você que já escolhemos entrarmos na arca, a arca simbolicamente é Jesus. Hoje nós não podemos abrir mão da nossa família, porque ela também entrará e fará um testemunho para a posteridade. A Bíblia diz que quando nós escolhemos a bênção e a vida, não somente nós somos abençoados, mas toda a nossa posteridade. A bênção de Deus não está reservada somente a mim e a você, mas toda a nossa casa, a nossa família. Deus está provendo hoje aqui nesse culto da família, sabe, salvação, quem tem fé pode receber. Deus está provendo nesta manhã mesmo libertação àquele que está cativo, àquele que está aprisionado, aquele que está ainda, sabe, refém de vícios. Deus está provendo agora libertação. Deus está provendo nessa manhã, nesse culto da família, cura para aquele que está enfermo, para aquele que está acamado, para aquele que está num leito, para aquele que está em enfermidade física, mas para aquele que está cheio de enfermidades, sabe, na alma, doenças psicossomáticas. Deus está liberando uma unção sobre famílias nessa manhã, porque eu e você somos essa geração de Noé no século 21, pregoeiros da justiça de Deus, não da justiça própria, não da justiça, sabe, retributiva, da justiça desse mundo, mas da justiça que procede da fé, que crê que existe um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, homem. Nós cremos nisso, e essa unção está sendo liberada. Você está tomando posse disso, igreja? Aleluia. Creia nisso. Mas sabe, esse Noé, que viveu assim, numa geração corrompida, teve uma família graciosa, teve um episódio na vida desse homem, e por sinal também afetou a sua família, que era a vinha, uma vinha.
E a vinha é algo bom, é algo da agricultura. E após o dilúvio, Noé, ele sai da arca com a sua família e com os animais que estavam dentro da arca. E o primeiro ato de Noé qual foi? Não foi plantar uma vinha. O primeiro ato de Noé foi adorar o Senhor. O primeiro ato foi levantar um altar. Aqui nós estamos no capítulo 6 de Gênesis, mas no capítulo 8 de Gênesis, depois você pode ler 8:20, a Bíblia vai relatar que Noé levantou um altar a Deus. O primeiro ato, ele poderia fazer, né, tantas coisas. Essa comida aqui eu fiquei cansado, muito tempo comendo a mesma comida, vou comer uma comida diferente. Não. O primeiro ato foi levantar um altar ao Senhor. Sabe, isso foi marcante, por quê? Porque ele definiu que Deus era em primeiro lugar na vida dele. A pergunta hoje para nós: Deus é primeiro na nossa vida? Que seja o primeiro, porque se ele não for o primeiro, ele não será o segundo. O altar é exatamente mostrar que a dependência, a suficiência de Noé vinha de Deus. É uma devoção num tal sentido de que a minha vida está diante do seu altar, eu dependo de ti, a minha suficiência está em ti, e eu agradeço ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me concedeu. Amém? Porém, acontece um fato também que marcou a história. O que foi? O verso, vamos abrir aqui para nós lermos, Gênesis 9, versículo 20 e 21. Gênesis 9, 20 e 21. A Bíblia diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Noé era agricultor, e certamente ele aprendeu com seus ancestrais, que a agricultura veio desde Adão. Adão, ele cultivava o jardim, então ele nada mais fez do que continuar a atividade dos seus ancestrais. Então não tinha nada demais, ele era agricultor, passou a plantar uma vinha, e era comum, evidentemente, plantar vinha. O problema não é plantar vinha, o problema está no verso 21, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de uma família, de um homem íntegro e justo, nós estamos falando de uma geração que estava pervertida, mas Deus achou graça, ou Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, mas não era uma família perfeita, era uma família como qualquer uma das nossas, também carente, dependente da graça e da misericórdia de Deus. Eu acho lindo esse texto, porque por mais que Noé fosse esse homem reto e íntegro, por mais que ele achou graça diante dos olhos do Senhor, a Bíblia não se furtou em registrar um momento dele da embriaguez, para dizer que nós estamos sujeitos também à falha, ao erro, para dizer que nós também devemos cuidar para não cair, porque aquele que está de pé cuide para que não caia, para dizer e nos alertar que uma coisa boa feita da forma errada vai dar ruim. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada, precisa fazer a coisa certa da maneira certa, porque aí vai dar tudo certo. Nós precisamos entender que não existe família perfeita, existe família diante do altar de Deus, existe família que anda pela fé, existe família que também, embora possa cair, possa ter desavença, possa ter alguma transgressão, ela também vai ter perdão e amor. Nós precisamos entender isso. Quantos estão recebendo isso? Sabe, Noé plantou esses pés de uva, ele seguiu a atividade do seu ancestral, ele cumpriu a ordem de Deus que deu exatamente a
a Adão, dizendo, ó, do suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então ele foi trabalhar, ele foi suar o rosto dele. Ele escolheu uma cultura que é simbólica. O vinho, ele também simboliza alegria. Tudo estava de acordo, mas não com o que Deus já havia falado a Caim. O que Deus falou a Caim? Falou ao filho de Adão: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, querido, preste atenção, Deus não vai nos privar de passar por situações que o pecado esteja à porta, que sejamos, sabe, assediados pelo pecado. E ser assediado pelo pecado não é pecado, ser tentado pelo pecado não é pecar. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou sendo muito tentado. Glória a Deus. A minha pergunta, você está caindo no pecado? Não, então permaneça firme, porque você é tentado pelo pecado assim como eu sou, mas cumpre a mim e a você o quê? Vencer o pecado. E eu venço, eu sou bom, eu vou conseguir. Não, Jesus já pagou o preço do meu pecado. Ele já disse que está cancelado o pecado e a maldição na minha vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive do meu coração. Eu não preciso mais disso. Quem está entendendo? Então, Noé, como dizia os irmãos da Iba, não vigiou. Ele, bebendo do vinho, embriagou-se. Ele fez o que era certo, mas da forma errada. Exagerou, perdeu o limite, não se dominou, se embriagou. A Bíblia vai dizer que ele se pôs nu dentro da sua tenda. Sabe o que é isso? É se expor à vergonha dentro da sua própria casa. Cuidado, pais. Eu vejo pais falando, não tem nada a ver. Cuidado com não tem nada a ver. Você está se expondo dentro da sua própria casa. Você está se expondo dentro da sua própria casa. A sua capa de autoridade está sendo está perdendo a legitimidade. Tem gente que fala, não tem nada, eu tenho coisa que eu até gostaria de fazer, não faço, a bem do testemunho que eu vou dar para o meu filho, para a minha filha, para a minha esposa e para a posteridade. Por quê? Porque o nada a ver, talvez, no coração daquele jovem, daquela criança, amanhã ou depois, ele está enveredando por um caminho e você fala, aonde foi que eu errei? Uma concessão boba, e que naturalmente você pode falar, não, isso não faz mais parte da minha vida, isso não vai, pastor, mas não é pecado. Querido, o crente espiritual não fica pensando assim, buscando brechas da lei, para tentar ver o que ele pode fazer ou não. Você pode fazer tudo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. A pergunta é perguntar para o Espírito, a pergunta é falar para o Espírito Santo, isso convém? Não. Então não faça, porque até a aparência do mal nós devemos fugir dela. Olha só, nem cometi mal, nem fiz mal, mas a aparência do mal tem que fugir dela. Então veja que esse negócio de, isso não é pecado ou é pecado, querido, a gente não fica contabilizando simplesmente isso. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não traz confusão. Nós não nos enchemos com o vinho, nós não nos embriagamos com o vinho, mas nós enchemos com o Espírito Santo, onde não há dissolução. Amém, Jesus? Então, ele se expôs dentro da sua própria casa, ele se descobriu da justiça. Quando ele ficou desnudo, a vestimenta de um homem, feita de peles naquela época, era de peles. O que era a vestimenta de pele, até então, antes de Jesus morrer? Fala de quê? Jesus morreu e ele passou a ser a nossa justiça, não é verdade? Então, a pele do Cordeiro de Deus nos cobriu, mas até então, quem forneceu a pele? Os animais, né? Deus inclusive matou um animal lá no Éden e deu a pele para Adão se cobrir. Então, ele estava coberto de uma vestimenta, de peles, e quando ele se descobre da sua justiça. O homem que era justo e íntegro, agora estava perdendo a sua justiça. O homem se enfraqueceu da sua autoridade, não dominou o seu desejo, perdeu a sua capa. Como ele ficou nu, então ele perdeu a vestimenta e a capa. O que a capa fala? A autoridade. Quantos pais nós temos aqui? Não façam isso. Cuidado. Você é o maior exemplo para o seu filho.
Você é a maior referência para o seu filho. Você é a pessoa que tem que ter a maior influência. Você é um formador de opinião. Ah, não, meu filho já cresceu. Não, você ainda é. Porque existe um legado espiritual. Ainda que os filhos já até estejam mais grandinhos e tudo, mas nós temos um mandato espiritual. Nós temos um legado espiritual sobre nós. Isso vale também para as mães. Isso vale, claro, para os cônjuges. Mas eu quero falar o seguinte: não perca a sua autoridade. Não perca a sua autoridade. E autoridade não é autoritarismo. É você continuar andando de forma digna, com caráter digno, andando por fé. E isso vai fazer diferença na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus, você crê? Agora, diante da falha, diante do erro, da nudez, nós temos as condutas. E essas condutas é que precisam ser alinhadas aqui. Isso pode acontecer nas melhores famílias, sim ou não? Pode acontecer como possibilidade, não que tenha que acontecer. Você entende isso? O pode é de possibilidade, não que tem que acontecer. Agora, em acontecendo, nós não queríamos, fizemos de tudo e erramos o alvo, aconteceu. Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta diante da vinha, das nossas vinhas, da nossa embriaguez, da nossa nudez? Isso tudo é para mostrar que não existem super-heróis, existem sim homens cheios de fé, mas também vão trabalhar com aqueles que estão à nossa volta. Quando você vê alguém na sua casa que está sem capa, que está sem vestimenta, que talvez caiu, qual é a sua atitude? Será que a sua atitude é de amor e de perdão ou de infâmia? A Bíblia vai falar dos 3 filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé, os 2 mais velhos, o que eles fazem diante da nudez do pai? Eles pegam a capa, de costas para o pai, um segurando em cada uma das pontas, vem e cobre a nudez do seu pai. O que isso fala? De honra. Isso fala de não infamar. Isso fala de amor. Isso fala de perdão. Aconteceu, mas ainda continua sendo autoridade. Aconteceu, mas ainda é um homem de Deus. Aconteceu, mas por causa dele, eu estou aqui, porque ele que foi achado, favorecido e agraciado diante dos olhos do Pai. E ele me pôs dentro da arca. Qual que é a nossa atitude? Estamos falando do filho para o pai, mas como que está a atitude do marido para com a esposa? Ou da esposa para com o marido? Do pai para com o filho? E especialmente nessa história do filho para com o pai. Ah, mas eu não tenho um pai como Noé. Mas ainda assim ele é seu pai. Ainda assim ele tem autoridade sobre a sua vida, principalmente se você é solteiro. Ainda é digno de honra, porque quando fala o mandamento, o primeiro mandamento com promessa, honra pai e mãe, não fala honra pai e mãe crente da Igreja Batista do Amor, não, fala honra pai e mãe, qualquer tipo de pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e tudo te vá bem. Honra. Ah, mas não é digno de honra. Aí vai ter mais graça, porque se você honrar, você amar, você vai estar fazendo como Deus fez com você. Você não era digno de honra, você não era digno de favor. Você e eu éramos pecadores e Deus nos amou e nos perdoou. Haverá mais glória nessa segunda casa do que na primeira. E assim foi. O que dizer de Cã, o filho mais novo, que não teve a mesma atitude de proteção, de cuidado e amor. Pelo contrário, foi contar a nudez que estava dentro de casa, aquela situação embaraçosa que era para resolver dentro de casa, com amor e perdão, ele foi infamar, contar para os 4 cantos. E o que nós vemos? Os 2 primeiros foram abençoados, o último não foi, não recebeu bênção. Quando nós andamos debaixo do princípio da honra, do amor e do perdão, nós sempre andaremos debaixo de bênção.
porque isso é uma escolha também. Nós escolhemos a vida, a bênção, para que nós vivamos, para que nós sejamos abençoados em toda a nossa geração. E nós queremos isso para a nossa casa, nós queremos isso para a nossa tenda, amém? Quantos desejam? Então você pode ficar de pé no seu lugar. Sabe, o melhor da história que nós começamos a contar, era uma vez a história de um homem justo e íntegro. O melhor da história é que ela teve um final feliz, porque não acabou na vinha. A vinha não foi o fim dessa história. Noé continuou andando com Deus, teve o seu nome posto na galeria da fé em Hebreus 11, e transmitiu um legado de esperança, através do Deus de gerações e de recomeços. A bênção, ela superou a maldição. O consolo superou o desespero. Quando continuamos a genealogia de Noé, nós vemos Noé, Sem, Abraão, Davi e Jesus. É isso que nós vamos viver como família. Gerarmos na nossa casa Jesus, para os nossos e para os de fora, para o louvor da glória de Deus. Feche os seus olhos agora. Vai orando, vai colocando a sua vida diante do Senhor. Enquanto os levitas vão cantar bem suavemente no fundo essa canção que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você vai orando, vai colocando a sua casa, a sua vida. Mais uma vez, pastor, mais uma vez, porque agora você tem mais um pouco de revelação acerca dos oráculos de Deus. Que embora a sua família não seja perfeita, ora, não é perfeita mesmo, a minha não é. Não existe essa família perfeita. Embora o seu pai, o seu cônjuge, quem quer que seja, não é um super-herói, e não é mesmo. Nós não somos e não há super-heróis. Mas nós podemos, pela fé, com base na justiça que procede daquilo que Jesus fez na cruz, Ele morreu em nosso lugar, Ele nos perdoou e nos amou, e agora nós podemos perdoar e amar. Nós podemos viver em meio a uma geração corrompida sem nos corromper. Nós podemos estar no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós podemos estar agora diante do favor de Deus, sermos imersos na graça de Deus, e ainda que encontrarmos uma vinha, ainda que tenhamos vinhas na nossa vida, e que nos trouxe embaraço, que nos deixou embriagados, que nos deixou desnudos, mas a graça de Deus, ela será maior, a bênção de Deus será maior, sabe, a esperança será maior, e isso está em Cristo Jesus. Então você pode clamar agora, por sua casa, por sua família, em nome de Jesus. Oh! Declare isso. Oh, eu e minha casa serviremos. Mesmo diante de uma geração corrompida, mesmo diante das imperfeições, mesmo diante das vinhas, vamos viver com alegria, com perdão e amor. Coloque a mão no seu coração agora, com seus olhos fechados. Nós queremos fazer a última oração desse culto. Repita comigo dizendo: Senhor, todos, por favor, digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia andei em Teus caminhos, na Tua presença, na Tua casa, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto,
na certeza que sou amado, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, você que fez esta oração, que todos nós fizemos juntos e se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos. Levante a sua mão se você fez essa oração e se identificou com ela. Levante agora a sua mão que eu quero orar por você. Você que fez essa oração, que fizemos todos juntos agora, e você se identificou com ela. Essa é a sua história, essa é a sua vida, mas também essa é a sua decisão e resolução. Você pode levantar a sua mão onde você está. Se você quer decidir por Jesus publicamente, você nunca fez isso, uma decisão pública, ou talvez tendo feito, mas estava desigrejado, estava afastado. Amém. Eu vejo mãos levantadas aqui. Eu quero pedir que você que levantou a sua mão saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você que talvez, mesmo tendo feito essa decisão, mas estava desigrejado, estava afastado, vem aqui à frente, você que levantou a sua mão. Amém. Você que levantou sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, Pai, naquelas vidas que decidiram hoje, ainda que talvez por algum receio não querem vir aqui à frente, mas o Senhor mesmo sabe, porque o Senhor não olha a aparência, olha o coração. Então alcance esse coração agora e faça com que haja, Deus, um renovo. E que essa pessoa agora seja, Deus, tomada pela alegria de se fazer parte da família de Deus. Eu oro a Deus agora para que não haja condenação, porque não há para aqueles que estão em Cristo. E também que haja uma revelação de que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós oramos e abençoamos essas vidas no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Pastor Rodrigo, vem cá, querido, por favor. Eu vou fazer algo aqui porque às vezes eu falo aqui, olha, não vai embora rapidamente. O pastor quer te dar um abraço, quer te dar um aperto de mão. Eu vou dar a bênção apostólica aqui e vou ficar ali fora para dar um abraço. Quando eu acabo de dar a bênção apostólica, metade da igreja já foi embora. Que pressa é essa, gente? Ainda é 11 horas, para meio-dia, falta 1 hora para você almoçar ainda. Calma. Vou dar um abraço, vamos dar um abraço, um aperto de mão. Amém? E no irmão também, não vai embora rapidamente. O pós-culto é tão abençoado quanto o culto em si, não é? Então agora eu vou fazer uma armadilha aqui. Pastor Rodrigo Barbosa vai dar a bênção apostólica. Aí você pode até subir. Enquanto você vai subindo ali, eu vou ir lá para a porta da igreja e vou ficar assim, ó. Agora eu quero ver se porque tem umas ovelhas que gostam de sair rápido do aprisco, eu não sei para que isso, né? Sobe devagarzinho, slow motion, tá bom? Eu vou rápido para lá. Amém, querido? Estou te esperando, pastor. Quando o senhor estiver a postos, aí o senhor avisa. Glória a Deus. Levante suas mãos, amados. Feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz. Que tu sejas bendito em família, aonde você pisar a planta dos pés, aonde você colocar as tuas mãos. Que o Senhor te dê por herança. Que você saia daqui para viver um tempo de paz, de restauração, de reconciliação e restituição em família. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe. Um final de semana abençoado.